confusão muito grande, onde todo mundo acha que todo mundo é narcisista. E existem traços narcisistas, existe o narcisista primário, existe o narcisista secundário e existe o narcisista patológico. Por exemplo, há uma canção que diz assim: Narciso acha feio aquilo que não é espelho. Sabe? Quem é Narciso? Narciso é o personagem que dá origem ao narcisismo. Então Narciso, ele o tempo todo, ele se olha no espelho e diz: poxa, como eu estou bem, como eu estou elegante, sabe? E eu acho feio aquilo que não é espelho, porque no espelho eu vejo uma imagem, e nessa imagem eu acho, pô, legal, você é bonitão ou bonitona, eu me amo. E eu acho que por eu me amo, porque eu me aceito, eu acho que tudo tem que transcorrer ao meu redor. Eu digo que todo narcisista tem labirintite. Labirintite é quando você acha que está tudo rodando, e está tudo rodando ao meu redor, e você é o centro, e tudo tem que rodar aqui. Então o narcisista acha que tudo tem que ser assim. O narcisista, embora seja uma estrutura da personalidade, ele também pode ser algo feito no reino espiritual por um espírito chamado Jezabel. Jezabel é um espírito narcisista, porque ele tem manipulação, ele tem controle, e ele acha que tudo tem que ser do jeito dele, da forma que ele quer, e se você tentar sair disso, ela se levanta contra você, porque ela perde o controle. Porém, todos nós somos narcisistas, desde que nascemos. Todo bebê é narcisista. Você já foi bebê um dia? Então é natural. Por exemplo, olha, a mãe engravida, tudo passa a ser feito em prol de quem? Do bebê. Agora é o enxoval do bebê, agora é o cuidado do bebê, vamos ajeitar o quarto do bebê, o bercinho do bebê, o chá de fralda do bebê, tudo é para o bebê. Aí quando o bebê nasce, todo mundo quer ver o bebê. Não é isso? Aí o bebê, se chorar, a gente corre para ele, porque ele é o centro da nossa atenção. E ele tem que ser visto, tem que ser cuidado. Então isso é ser narcisista. Você começa a cuidar dele, ele é o centro de tudo, o tempo todo a gente está olhando, está cuidando. Mas vai chegar um momento que a gente precisa falar para o bebê que ele não é o centro de tudo, que existe vida sem que seja dele. Mas o bebê nem percebe que a vida dele é independente da vida da mãe. Porque ele sai de um local que é muito confortável, seguro, tem alguns choques para a realidade do lado de fora, ele chora, e agora ele passa a viver outras fases, tentando entender o que é o que. E ele nem entende que ele é um ser individual, ele acha que ele é parte da mãe fora da barriga. Agora a mãe vai ser responsável por fazer a transição desse bebê para um elemento que vai trazer a autoridade de limitar o que pode e o que não pode. Essa figura vai trazer essa autoridade, é a figura do pai, que vai ajudar a mãe a criar. Então ele vai passar por uma fase que ele tem que sair do seio da mamãe e ir para o peito do papai. E se a mamãe não fizer isso e porventura a mamãe resolver interditar o pai, ele vai perder o respeito pela figura de autoridade. E lá na vida da adolescência, que aí já é para os 14 anos, ele não sabe lidar com isso. E aí vários casos começam do 0 aos 7 anos na primeira infância, e depois é agravado, se não foi resolvido nessa primeira infância, de 14 até os 21. E se não é resolvido, você vai repetir um padrão, porque não foi cuidado. Mas tudo isso acontece dentro de uma casa. Então, quando eu começo a sinalizar e orientar a esse bebê que ele não é o centro de tudo, ele vai entender. Ele passa a lidar com os irmãos, ele passa a lidar com o pai, ele passa a lidar com a mãe de outra forma. E aí ele vai entender que ele não é o centro, mas ele ainda tem um pouco de narcisismo. Olha, eu saí de casa, me arrumei, poxa, fiquei elegante, eu gostei do que vi, mas eu não sou o centro. Você se olhou no espelho? Você escolheu uma roupa legal? Você colocou um perfume? Você está se olhando para que veja uma figura bonita, porque isso é o teu lado narcisista. Mas não quer dizer que tudo tem que circular ao teu redor. Mas quando você não trata isso, agora vira uma doença. Então você sai do narcisismo primário,
você vai para o narcisismo secundário, e agora o narcisismo é patológico. Mas você não pode ter nenhum dos três, já saiu do primeiro, não desenvolveu os outros, e você tem traços de narcisista. São pequenos traços que aparecem, e as pessoas acham que todo mundo que tem traço é narcisista. Eu não vou entrar aqui nesses trechos ou nesses detalhes do que é traço e do que é o narcisista. Eu quero te mostrar uma figura bíblica que o tempo todo ele pensava como um narcisista, e em função disso ele ignora Deus, ele ignora o pai, ele ignora a família, porque ele só quer saber dele. Porque todo narcisista, ele é egoísta, e ele só pensa nele. E por só pensar nele, ele cria uma idolatria pelo prazer. Então o hedonismo vai fazer com que ele tenha uma idolatria pelo prazer. E essa idolatria pelo prazer, ele não vai querer saber se ele vai desagradar o pai, se ele vai desagradar a mãe, ou seja quem for. E muitas das vezes, esse traço narcisista está na epigenética. Estão comigo? Por exemplo, todo narcisista tem uma mãe narcisista, uma mãe controladora, uma mãe manipuladora, uma mãe que não deixa esta figura se desenvolver e atrofia a personalidade. Então, quando ele vira um adulto, ele vira um adulto ausente. Ele é um adulto com uma mentalidade infantil atrofiada, que ele acha que tudo tem que ser em prol dele para que ele possa ser aceito e amado. Isso complica. Eu quero falar de alguém que tinha uma cultura a nível de culto, família, tinha alguns princípios, e este alguém resolve ignorar todos os princípios. Este alguém consulta a parte de direito para que possa ver como ele faz para ter uma herança, porque ele quer pegar a herança que é dele e trabalhar ela do jeito que ele achar melhor, para que ele possa usufruir, desfrutar daquilo que era dele, porque ele só pensava nele. Só que nem sempre o importante é a herança, e herança é aquilo que você deixa para a outra pessoa, e legado é aquilo que você deixa na pessoa. Quantos de nós tem legado na estrutura genética e que tem um comportamento que não sabe nem explicar o porquê ele tem um comportamento que compromete a nossa herança? Então eu quero te mostrar alguém que ele vive esses dois patamares e ele ignora a família por completo. Eu quero que você abra a escritura no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. Eu quero te mostrar uma família que está tendo um problema sério. Antes que eu pregue, antes que eu mostre, diga para o seu irmão: se você não governa as tuas compulsões, você não ouviu. Se você ignora as tuas compulsões, você vai ter problema na área financeira. Porque tudo que você deseja, você vai gastar em cima. Entende? Você vai comprar por compulsão, você vai comer por compulsão, você vai se vestir por compulsão. Me sentir rejeitada no seu centro, eu preciso gastar. E a compulsão vai me levar ou para sexo, ou para droga, ou para comida, ou para compras. Agora olha só isso aqui interessante. Lucas capítulo 15, e eu vou pegar o versículo de número 16. Estão aí? Perdão, irmão, não é 16 não. Versículo 11. E ele disse: certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? O mais jovem deles disse ao seu pai: pai, dá-me a parte dos bens a quem tenho direito. E ele dividiu os seus haveres.
O que esse filho estava preocupado? Com os bens. O que ele não estava preocupado? Nem com o pai, nem com Deus, nem com a cultura do qual ele era criado. Ele diz, olha só, coroa, eu tenho direito à herança. Eu não quero saber da cultura dessa nação, eu não quero saber da cultura da família, eu não quero saber de nada, eu só quero saber do que é meu. E eu tenho direito à herança, eu tenho direito ao patrimônio. Você já ouviu agora? Porque nós temos diferentes gerações. Cada irmão é uma geração diferente. Então eu sou da geração X, agora é a geração Y. É uma geração totalmente diferente da outra geração. E há um conflito de gerações. E aqui eu tenho dois irmãos de gerações diferentes. Na mesma família, na mesma casa, comendo a mesma comida, recebendo o mesmo estudo, recebendo a mesma educação, mas porém totalmente antagônicos um do outro. Aí ele consulta um advogado, um especialista, diz, como é que eu faço para desfrutar de uma herança patrimonial com meu pai em vida? Olha, só se ele fizer um testamento e fizer um inventário, e dentro do inventário ele resolver dar a parte que lhe cabe. E ele, irmãos, conseguiu isso do pai. Eu quero. E o pai, tá bom. Se tudo isso é o que você quer, você não quer o meu carinho, você não quer a minha casa, você não quer a minha estrutura, você não quer a forma como eu penso, mas você quer desfrutar do que eu tenho. É isso que você quer? Sim, eu quero. É direito meu. Por que ele só pensou assim, irmãos? Porque ele era um narcisista. Ele só pensava nele, ele é egoísta. Ele não pensou no pai, ele não pensou no irmão, ele não pensou em Deus, ele não pensou em nada. Eu quero o que é meu. E o pai fez o quê? Toma. Se é isso o teu valor, se é isso o teu desejo, toma. Ele agora pegou. Olha só. Ele poderia permanecer na casa do pai? Ele já tem herança. Ele poderia permanecer no local onde ele nasceu? Sim. Mas o que ele resolve fazer? Abandonar a casa do pai, abandonar o local onde ele nasceu, e ir para outras nações, viver a vida do jeito que ele quisesse, bem entendesse. E tudo aquilo que ele não fosse o centro, ele ignorava, porque ele tinha que ser o centro. Lembra você que esse é o irmão mais novo. Dentro da casa, a prioridade é do irmão mais velho. O irmão mais velho era o primogênito. Tinha mais direito do que ele, inclusive de porção dobrada. Agora olha o que acontece. Ele já pegou a herança, olha. E o mais jovem dele disse ao seu pai, dá-me a parte dos bens a que eu tenho direito. E ele dividiu-lhe os seus bens e seus haveres. Um pouco dias depois, quanto tempo depois? O filho mais jovem, ajuntando tudo, escreveu, fui, partiu para uma terra distante. Você entende, irmão? Se aqui eu não sou o centro, eu vou para outro local, para que eu seja o centro. E eu não estou preocupado com o que meu pai pensa, com o que Deus pensa. Eu estou preocupado com o que eu penso. Então, ele meteu o pé. Poucos dias depois, o filho mais jovem, juntando tudo, partiu para uma terra distante. E ali, administrou o que ele tinha. O que ele fez? Desperdiçou os seus com uma vida. Por que ele tem uma vida desordeira, desorganizada? Porque a pulsão dele não é organizada. Porque os desejos deles não são organizados. Porque ele acha que tudo tem que ser em torno dele, para que ele possa ter o prazer e para que ele possa ser o centro. Esse é o tipo de pessoa que passa a gastar para impressionar, passa a dar presente para impressionar, porque ele deseja ser o quê? Aceito. Preciso ser aceito. Então eu dou presente para um, eu dou presente para outro, eu gasto,
Vamos a tal lugar? Vamos. Eu não tenho dinheiro, eu pago. Porque ele quer, poxa, fulano é maneirão. Poxa, fulano é legal, essa. Quando ela tem dinheiro, ela paga tudo para todo mundo. E por que todo mundo paga tudo para todo mundo? Porque quer ser aceito. Porque quer compensar. Porque não é o centro. Você consegue entender a forma sutil como está sendo trabalhado aqui esse personagem? E olha o que acontece. E poucos dias depois, o filho mais jovem, juntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E ele começou a passar. Por que ele gastou tudo, irmão? Porque ele achava que tudo tinha que estar ao redor dele. E aí não importa o quanto custa. Porque enquanto eu tenho dinheiro, eu tenho muitos amigos. E quando eu não tenho nada, eu não tenho amigo. E ele está vivendo assim. Ele é uma pessoa legal. Ele é uma pessoa que ele não contraria ninguém. Porque se você contrariar, você não vai ter aceitação social. Então você tem que ser legal. A geração atual é uma geração legal. Uma geração que não tem nada a ver, não faz mal não, tudo tranquilo, tudo bem. E ele está vivendo uma vida assim. Você consegue entender isso? Agora houve uma fome. E ele não tem mais nada. Ele já gastou tudo que ele tinha. O que ele gastou? Versículo 30, alguém quer ler para mim? O irmão diz com que ele gastou. Mas vindo este filho, desperdiçou os teus bens com as prostitutas, a pastos e o novilho cevado. Tu viu aonde ele gastou? Com tudo aquilo que dava prazer a ele. Entendeu? Ele olhava lá, escolhia quem ele queria, ele era o centro, e ele ia gastando, porque a compulsão dele, a pulsão dele, o desejo dele precisava ser satisfeito, porque tudo era voltado para ele. E eu quero aquilo que me dá prazer, eu quero gozo, eu quero prazer. Então, eu vou gastar, eu vou investir nisso, porque Narciso acha feio aquilo que não é espelho. Eu sou o centro agora. Ele está gastando com isso. Ele foi gastando com isso. Agora, o que ele abandonou? Deus, pátria e família. E todos os princípios que tinha em Deus, que tinha na pátria e que tinha família. Ele não quer nada disso. E olha o que acontece, eu vou voltar para lá. Versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. E ele foi, juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele os enviou aos seus campos para alimentar porcos. Você sabe para quem está sendo dito isso aqui? Quem está contando essa história? Vou beber água. Quem está contando essa história e para quem? A Aurineide ameaçou ali falar, mas ela perguntou, não sei se ela respondeu. Pode falar, Aurineide, daí vou te ouvir. Foi Jesus. Foi Jesus. Jesus está contando isso diante de uma classe. O público dele, quem está contando isso, sobre uma família, são para judeus. E ele está falando, olha, o camarada tinha dois filhos judeus, que conhecia Deus, conhecia a pátria de Israel, conhecia os princípios, conhecia os mandamentos, conhecia o padrão familiar, mas ele não quer saber de Deus, ele não quer saber da nação, ele não quer saber dos princípios, ele não quer saber do mandamento, ele só pensa nele. Ele é egoísta, ele quer saber dos prazeres dele, ele acha feio aquilo que não é espelho, e se não é espelho, se não reflete ele quer ignorar. Você entende o que é você falar para esse povo que alguém rejeitou a Deus, rejeitou a pátria, rejeitou o mandamento, rejeitou o padrão de pai e mãe,
saiu antes do tempo para viver uma vida desordenada, desordeira, sem rumo. Eles estão revoltados ouvindo isso, porque eles se revoltam com isso. Agora ele não tem mais, e ele precisa dar um jeito de sobrevivência, ele precisa sobreviver. Então ele vai procurar um emprego, e ele vai procurar um emprego com alguém que cuide exatamente daquilo que para os judeus, que para a nação, que para Deus é imundo. Olha o nível de degradação que esse homem desceu. Agora ele tem que cuidar de um animal imundo, e ele tem que alimentar esse animal imundo, e ele alimentava com alfarrobas, e ele desejava comer as alfarrobas que eram o alimento dos porcos. O público-alvo que está ouvindo isso diz: que degradação moral que esse homem chegou ao ponto de ter que se alimentar em outra nação pagã, longe dos princípios do eterno, longe dos mandamentos, longe do padrão da família. Ele agora alimenta os porcos e deseja comer a alimentação dos porcos. Talvez seja esse o fundo do poço que ele chegou. E Deus está usando isso para tratá-lo. Você consegue ver alguém egoísta que chega uma hora que diz: e agora? O que eu faço? E olha o que acontece. Versículo 16: e ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. Estava ruim para ele. E ele caindo em si. Ele diz: quantos servidores do meu pai têm pão suficiente e de sobra, e eu aqui pereço de fome? Diga, caindo em si. Sabe o que ele diz? Que os servidores, que os empregados do pai tinham um tratamento mais digno do que ele estava tendo. Ele reconhece que naquela casa, naquela nação, naquela cultura, havia um princípio de abençoar o próximo, e que os próprios que trabalhavam tinham pão e tinham fartura, porque obedeciam, cumpriam um princípio, e não eram governados pelas suas pulsões, nem por suas carnalidades. Porque se você, todas as vezes que você manifestar as obras da carne, você não vai ter fruto do Espírito, que é domínio próprio, e você vai ter um demônio próprio, e o demônio próprio vai te dar compulsão. E a compulsão vai ser por sexo, por droga, por comida e por compra. Me sentir rejeitado, eu não sou o centro. Eu me senti rejeitado, eu tenho pulsão, eu tenho agora, puxa, eu tenho que compensar. E eu não tenho que compensar, eu tenho que ter algo que me dê prazer. E prazer é gozo, não estou falando de orgasmo, estou falando de gozo, de prazer, de satisfação. Poxa, como eu estou elegante, como eu gosto de ser elogiado. Sabe? Como eu gosto de ser elogiado. Poxa, você está bonito hoje, você está bonita hoje. E muitas das vezes eu não acho feio aquilo que não é espelho, porque eu pego o espelho no celular e eu tiro a falsa selfie. Eu às vezes estou morrendo por dentro, mas eu posto aqui. Diz: nossa, ficou bom. Aí vem alguém que tem o mesmo sentimento e diz: linda, lindo, gostosa. Não é assim que eles falam? Poxa, maravilhosa. Diz: poxa, eu preciso de outro like. Pum. Eu estou sendo visto. Narciso acha feio aquilo que não é espelho. Eu sou o espelho, eu sou um reflexo. Eu estou na tela, eu estou na mídia. Alguém está me elogiando, alguém está me vendo. Alguém diz que eu sou linda, alguém diz que eu sou lindo, como eu sou amado. Mas, por dentro, eu me sinto rejeitado. Eu preciso fazer tudo para compensar. Há um vazio emocional muito grande. E quanto maior o nível da minha carência, maior é o nível, ou menor é o nível da minha roupa. Porque quanto mais eu me exponho, mais elogio eu recebo.
E quanto mais elogio eu recebo, mais eu me sinto amado. Mas eu não entendo que esse amor é um amor erótico, que vai pegar a pessoa e vai usar, e depois que usar, vai descartar, porque os valores são outros. Os valores que são antagônicos aos princípios do Eterno, que é um Deus puro, que é um Deus santo, que é um Deus família, que é um Deus pátria, que é um Deus de princípio. E os princípios do hedonismo não é família, é o sextor, é a rua, é o prazer, é a idolatria pelo prazer. E Narciso tudo que quer é ser o centro. Se aquilo proporciona prazer a ele está dentro. Agora esse jovem está sendo tratado. E ele cai em si. Há um start. Ele diz, nem os trabalhadores do meu pai comem isso. Eu já sei o que eu vou fazer. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. E direi ao meu pai, pequei contra... Não. Antes dele pecar contra o pai, ele pecou contra os céus, porque os princípios são do Eterno, a palavra do Eterno, a família é o padrão do Eterno. Quando você peca contra o pai, contra a mãe, é porque você já pecou contra os céus, você já quebrou os princípios do Eterno. Você consegue ver isso? Você consegue enxergar isso? Olha o que ele diz aqui, quando cai em si. E caindo em si, versículo 17, disse: quantos servidores do meu pai têm pão suficiente e de sobra, e eis aqui, pereço de fome. Sabe por que ele perecia de fome? Porque nem as alfarrobas, ou as cascas, que o porco comia, o povo dava para ele. Nem o que sobrava do porco, ele comia. Você entende, irmão? E quando você conta isso para um judeu, ele se revolta porque você ignorou Deus. Ele se revolta porque você ignorou a pátria. Ele se revolta porque você ignorou a família. E ele se revolta porque você agora está desejando comer aquilo que sobejava dos porcos. Que nível de degradação! Foi descendo, foi descendo, foi descendo, foi descendo. Mas ele caiu em si. Quando ele cai em si, diz, versículo 18: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu, e perante ti, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servidores. Ele volta, não querendo ser filho, mas querendo trabalhar para o pai. Você sabe, irmãos, ele vem tão quebrado, que ele diz: o importante agora não é nem eu ser filho, o importante agora é eu ser aceito, para me voltar para os princípios, nessa família, nessa cultura e para Deus. Mesmo que eu só seja servo, porque eu já tive a condição de filho. Então agora eu quero ser servo, mas eu quero desfrutar do que os filhos desfrutam. Eu já entendi que eu não sou o centro, então eu preciso mudar. Agora olha o que o pai faz. E ele, levantando-se, foi para o seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, e estava longe de quê? Do caminho. E da verdade, e da vida. E levantando-se foi para o seu pai, mas ele, estando ainda longe do caminho, seu pai o viu. E teve o quê? E teve o quê? E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Diz: não deixei de chamar, eu sinto o que você sente. O abraçou, o acolheu, o beijou. E ele diz mais: e o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu, à tua vista, eu não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei a melhor veste
e vestiu, e ponde-lhe um anel em sua mão, e um calçado em os seus pés. Ele não tem mais o calçado, as vestes dele não é as vestes da família, e muito menos o anel dele é o brasão da família. Você sabia que todo escravo não tinha sandália? Todo escravo andava descalço. Mas o pai está dizendo, eu não quero te tratar como um escravo. Eu tenho um calçado para colocar nos teus pés. Eu ainda tenho, além da sandália para os teus pés, que vai te isolar dessa energia da terra, dessa frequência maligna, eu tenho uma veste nova para você. Eu ainda não esqueci a tua medida. Eu sei o que tu tem de cintura. Eu tenho o que você tem de busto. Eu sei todas as tuas medidas. Eu ainda tenho roupa nova para você, para que no dia das bodas você não seja encontrado sem tuas vestes nupciais. Glória a Deus. Você precisa estar nas núpcias com vestes adequadas. E ele não esqueceu o que você precisa. E ele diz mais, eu tenho ainda uma identidade para você. Não de escravo, mas de filho. Você ainda pode fazer parte da família. Você ainda pode fazer parte da nação. Você ainda pode fazer parte da cultura do reino do eterno. Eu não abro mão de você. Eu estou aqui para te acolher. Eu estou aqui para te abraçar. Eu estou aqui para te beijar. Porque eu entendo que muitas e muitas das vezes, nós, por não conhecermos e fazermos parte de uma geração diferente, nos perdemos, porque achamos que é antagônico o eterno, antagônico a nação e os princípios do eterno, e sobretudo a família. Então ele olha e diz, olha, eu quero ofertar por esse meu filho. Ele estava morto, mas reviveu. Ele estava perdido, mas foi achado. Põe a roupa nele, põe a sandália nele, põe o anel nele e mata o que cevado? O novilho. O novilho cevado era o mais bem tratado. Ele diz, mata o melhor novilho que eu tenho. Vamos dar uma festa, porque ele foi achado. Sabe por que ele foi achado? Porque ele estava perdido. E para que ele pudesse ser achado, houve de repente, ele caiu em si. Quantos estão distantes de todos esses princípios perdidos? E olha o que acontece. E o filho disse a seu pai, pequei contra o céu à tua vista, e não sou mais digno de ser chamado de filho. Versículo 22, mas o pai disse a seus servos, trazei o melhor veste, e vestiu, e ponde-lhe o anel em suas mãos, e o calçado em seus pés. Trazei aqui um novilho cevado, e matai-o, e comamos, e alegremos-nos, porque este filho estava morto, e vive novamente. Tinha se perdido, e foi achado. E eles começaram a alegrar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e vindo, ao aproximar-se da casa, ele ouviu a música e as danças. E ele chamou um dos servos e perguntou, que significava aquelas coisas? E ele lhe disse, o teu irmão chegou e teu pai matou o novilho cevado, porque ele o recebeu são e salvo. E ele irritou-se e não queria entrar. Portanto, saindo, o pai lhe rogava. E ele respondendo lhe disse ao seu pai, eis que eu te sirvo há tantos anos, em nenhum momento eu transgredi um mandamento. Contudo, tu nunca me deste um cabrito, para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. E mas vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, mataste o novilho cevado. E ele disse, filho, tu sempre estás comigo, e tudo que eu tenho é teu. Mas é necessário fazer festa e regozijar-nos, porque este teu irmão estava morto e vive novamente, e tinha se perdido, e foi achado. Agora olha que coisa interessante. Um se perdeu por querer desfrutar antes do tempo,
de tudo aquilo que era herança. O outro se perdeu por não desfrutar de nada, de tudo aquilo que ele tinha direito. O que estava em casa já estava tão perdido quanto o outro, porque não é o local que vai você se perder, é a distorção dos princípios. Você tem muito da herança e do legado do pai, mas não aprendeu a desfrutar, porque às vezes você está na casa do pai, mas trata o pai como um senhor e você se posiciona como um servo. O outro tratou como um filho, mas não quis ficar na casa. O outro ficou na casa, mas não o tratava como pai, mas tratava como senhor. Então os dois estavam perdidos. E Deus está usando isso aqui para mostrar que o filho pródigo às vezes tem que voltar e o filho pródigo às vezes tem que acordar. Tem muita coisa que você na casa pode desfrutar do que é do pai, mas não desfruta, porque só vê o pai como um senhor e não como teu pai. E muitas das vezes não vê como teu pai, porque alguém simplesmente tem um nomezinho que dá quando o idoso, acontece muito isso com o idoso, quando alguém te interdita, né? Você está sendo interditado que você não tem condições de tomar suas decisões. Tem muito filho sendo interditado da figura do pai. Esses interditados são a mãe que não transfere para o governo da família o que é o pai, que põe o limite, que põe as regras, que trabalha para governar. E muitas das vezes, esse controle da mãe e não transferir, onde a mãe não apresenta o pai, faz com que a gente olhe com muita resistência para a figura de autoridade que é trazida. O filho pródigo, tanto que está como que volta, não volta para a casa da mãe, ele volta para a casa do pai. Por que ele volta para a casa do pai? Porque o pai representa o limite, a lei. O pai vai representar o superego, onde diz, até aqui você pode ir, passar daqui tu não pode. A mãe muitas das vezes vai ser muito mais emotiva, mas o pai vai dizer, você está aqui. Mas quantos pais foram criados, atrofiados pela sua mãe superprotetora? Entende? Por que que, e quando casa, essa figura vai procurar na esposa a figura da mãe? Porque nem sempre ele vai poder, e não pode, se relacionar com a mãe. Então ele deseja que tenha uma esposa que pareça com a mãe. Mas quando ele tem essa esposa, ele não só se relaciona com ela como esposa, porque como esposa ele vai ter relacionamento sexual com ela. Com a mãe ele não pode. Mas a esposa vai governar sobre ele como mãe, porque é como se ela pegasse a saia e botasse ele debaixo da saia, e ele é o centro de tudo, sabe? Ele não consegue nem respirar direto. E o pai foi interditado. Ela simplesmente diz, não, teu pai não manda, quem manda sou eu. Eu é que sei, eu que fico o tempo todo com você, eu que cuido. Só que vai chegar uma hora que essa pessoa vai sair debaixo da saia e vai se relacionar com a sociedade e vai se sentir rejeitado, porque ele vai descobrir que ele não sente. E agora aquilo que era primário, aquilo que era secundário, precisava ser trabalhado, virou patológico. Eu sou doente. E quando eu sou doente, eu agora tenho um relacionamento com alguém, que eu sufoco esse alguém, porque o tempo todo eu não vou pensar no alguém, só vou pensar em mim, porque eu sou egoísta. E a base é que eu não pensei no meu pai, eu não pensei em Deus, eu não pensei na família, eu não pensei em nada, porque eu só penso em mim. Então o espírito do narcisista, ele sempre vai olhar para ele aquilo que faz bem para ele, porque ele não está preocupado com você. E todo narcisista é formado numa cultura, em uma casa. E talvez isso esteja na tua estrutura, na minha estrutura, como uma herança ou um legado epigenético que tem um traço disso que pode ser potencializado.
onde você vê o padrão se repetindo, se repetindo, se repetindo. E nas igrejas não estão falando sobre isso. A gente vê o mesmo padrão repetitivo. E o padrão repetitivo vai juntar o tipo de homem com o tipo de mulher, para que dê esse tipo de padrão. E parece que, como eles brincam, que você vai ter um dedo podre para achar esse tipo de homem. Mas você não vai ter um dedo podre. Você tem um padrão que não foi quebrado, não foi ressignificado, não foi mudado. E muito disso precisa ter atitude sua, atitude minha, atitude nossa. Porque a base de tudo é a família. Mas a base da família é uma cultura do reino. E a cultura do reino tem a ver com o Deus do reino. Porque toda cultura tem a ver com culto. Cada família é uma cultura. E cada filho entende a cultura de uma forma diferente. Então aí, você possa refletir sobre isso. Existe, narcisismo primário, narcisismo secundário e narcisismo patológico. Aí já é doença, porque não foi tratado. É normal você se gostar, é normal você se amar, é normal você se enfeitar, é normal você se achar bonito ou bonita, mas tem o equilíbrio. É um ponto muito tênue, e você precisa pensar nisso. Então, o meu desejo é que você possa ser startado, não só você que está aqui a nível presencial, mas você que está aí me ouvindo pela tela, que você possa ter um start, caindo em si. Eu digo, isso aí tem a ver com a minha vida, isso aí tem a ver com a minha história da família. E eu te digo, o caminho, volta para a casa do Pai, porque Ele ainda tem uma identidade para você familiar, Ele ainda tem uma sandália para botar nos teus pés, Ele está disposto a te abraçar, te beijar e te acolher, porque Ele não vai te tratar como um empregado, Ele quer te tratar como um filho, que dê a importância de quem é Ele como Pai. Que o Eterno te abençoe, que o Eterno te guarde, que o Eterno resplandeça o rosto sobre ti e te dê a paz, no nome poderoso de Yeshua HaMashiach. Amém e amém.